Bom, como a gente é anti-hype, a gente esperou aqui, ainda estou aqui ganhar o Oscar pra gente fazer a nossa lista de melhores filmes brasileiros. Vocês aqui conhecem há mais tempo, estou aqui na moda antiga, de cabelo curto. Enfim, ares novos, para falar dos melhores filmes brasileiros de 24. Foi muito bonito acompanhar essa última temporada do Oscar, ver Ainda Estou Aqui ser esse grande hit, torcida aí nas ruas, no carnaval, foi uma loucura. Espero que vocês tenham vivido com muita intensidade, mas a gente sabe que o cinema brasileiro acaba sendo muito de ilhas, né? A gente tem ali um título que carrega muita gente e depois as pessoas esquecem. O nosso papel aqui no canal é também fazer com que outros filmes aí na mesma toada também sejam lembrados, sejam assistidos e sejam celebrados. Então, parte do nosso trabalho aqui com essa lista vai ser lembrar de outros filmes que aconteceram aí em 2024 que também merecem a mesma atenção que Ainda Estou Aqui. A gente tem sempre aquela regrinha de considerar filmes que foram lançados em circuito comercial, seja aí nos cinemas ou também nas plataformas de streaming. A gente sempre considera então filmes de ficção, documentários, longas, curtas. Esse ano a gente ficou devendo aqui um pouco em relação aos curtas. E só antes de passar a bola aqui pro Éder, eu queria lembrar aqui de alguns filmes que talvez por falta de espaço ou porque a gente não gosta totalmente assim, valem pelo menos a menção aqui na lista. Então filmes como Estranho Caminho, A Filha do Palhaço, Salão de Baile, Motel Destino e Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Não, de fato, Nathan, eu acho que foi um ano assim muito bonito pro cinema brasileiro e é engraçado que quando eu às vezes em alguma rede social vinha algum corte, né, da Fernanda Montenegro ali no Oscar, eu pensava assim, caramba, como será que deve ser a sensação de você viver em um momento em que um filme brasileiro chega até o Oscar? E a gente pôde viver isso, então eu acho que, de fato, assim, para quem cobre cinema, foi muito intenso. Enfim, era especulações, mês sim, mês também. Será que vai chegar lá? Será que não vai? Foi muita ansiedade. Mas eu acho que isso serve, obviamente, para mostrar a qualidade do nosso cinema. E também eu espero que tenham outros filmes que não venham só do Walter Salles, que não, a gente sabe o investimento que é, a gente sabe o quanto é caro fazer uma campanha para o Oscar. A gente sabe o quão necessita de um investimento muito forte para que isso aconteça. Então eu vou ficar na torcida para que a gente não tenha que esperar outro filme do Walter Salles para que a gente esteja de novo aí nos holofotes do mundo, que foi o que aconteceu. E esse ano a gente já começou muito bem, né? Porque a gente já teve o Urso de Prata com O Último Azul, do Gabriel Mascaro, agora no Festival de Berlim. E agora a gente vai ter um dos meus diretores favoritos do cinema contemporâneo, que é o Kleber Mendonça Filho, que ele tá com um novo filme aí chamado O Agente Secreto, com nada mais nada menos que Wagner Moura, e o filme provavelmente vai estrear aí no Festival de Cannes. Então, esse ano o cinema brasileiro já chegou com os 2 pés na porta e eu tô muito ansioso pro que vem por aí. Bom, lembrando que nossa cobertura do cinema brasileiro não fica só aqui no canal, né? A gente tem aí o Letterboxd, o Nathan ele escreve mais do que eu. Eu sou novo no Letterboxd, mas ele é o usuário mais assíduo e ele sempre está escrevendo textos ótimos, então aqui no canal, às vezes a gente faz críticas, tem os textos lá, então assim, fiquem de olho. Bom, e para começar muitíssimo bem aqui a lista, eu queria fazer um destacão de filmes documentários que passaram no É Tudo Verdade 23 ou 24, que inclusive esse festival agora vai acontecer em abril, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, então já fiquem atentos que é um festival que sempre traz títulos muito legais. Eu vou matar rapidinho aqui, então são 5 filmes que eu vou dividir em 3 partes aqui, acho que os 2 primeiros são filmes que parecem outros filmes que a gente já assistiu, como é o caso de 171, que acompanha aí um grupo de estelionatários, então eles começam a conversar, e nada de muito anormal surge, porque de fato é a crônica de uma vida, é um homem simples que quer ser visto como simples, tal qual as histórias que ele veio escrevendo. Aquele jogo, será que todos nós não somos atores ou estelionatários de certa forma? Afinal, a gente cria certas facetas, né, com quem a gente se relaciona na vida. Eu acho que é muito bonito que o filme dá palco para esses personagens falarem da própria vida, então eles mesmos se tornam atores da própria vida. Acho que é um filme muito bacana, só por essa metalinguagem que existe. Santino, que é um filme que lembra muito Estamira e Santiago, que são documentários clássicos aqui no cinema brasileiro,
que acompanham ali uma catadora de lixo e um mordomo, então justamente essa classe mais popular. No caso de Santino, a gente está acompanhando caiçaras no Cerrado. A dinâmica é muito parecida, é sempre um filme de observação, não tem nada de muito novo, nada de muito anormal surge, porque de fato é a crônica de uma vida, é um homem simples que quer ser visto como simples, tal qual as histórias que ele veio escrevendo, que está ali no filme como um todo. Um segundo bloco de filmes como Veríssimo e Fernanda Young, que são então biografias, só que mais do que simplesmente a gente narrar o que esses personagens, tanto para a literatura quanto também ali para a comédia e para a dramaturgia, foram para a história aqui do país, eles são filmes que dialogam em estilo com a personalidade desses retratados. Então Veríssimo, que era um cronista, vai ter um filme que é bastante singelo, vai acompanhar quase como se fosse uma crônica da vida desse personagem, dias antes do seu aniversário, e o mais legal é que assim como uma grande crônica, acontece o aniversário dele e nada de muito anormal surge, porque de fato é a crônica de uma vida, é um homem simples que quer ser visto como simples, tal qual as histórias que ele veio escrevendo. Já Fernanda Young é o completo oposto, né? Essa figura que sempre foi bastante contestadora, que tinha ali muita pulsão. É um filme que tem ali uma montagem que é bastante acelerada, caótica, mas também muito afetuosa em como costura ali partes da vida da Fernanda Young, e que representa muito ali da intensidade, da paixão, do tesão que a Fernanda tinha quando esteve viva. E por fim, o meu filme favorito aqui do É Tudo Verdade, que é Inutensílios, também é o único da lista que não lançou comercialmente, e eu coloco aqui porque eu acho que é um filme que é quase impossível de ser lançado comercialmente, porque ele é bastante experimental, assim, ele acompanha ali a rotina de uma cidade em Minas, de Gonçalves, no caso, que tem ali vários recortes, várias pequenas crônicas, né? Mas que tem ali lado a lado cenas como, por exemplo, uma senhora lavando a roupa na rua e numa sequência seguinte a gente vê um porco sendo abatido. Então, são cenas de violência e de afeto que muitas vezes ali estão lado a lado e que fazem com que a gente crie sempre uma expectativa ao decorrer do filme, que a gente nunca sabe se alguma cena que parece completamente normal, de repente não vai ganhar tons mais sórdidos, ou o contrário, uma que parece que vai ser violenta, na verdade não acontece nada. É um filme que fala muito sobre a banalidade, sobre essa rotina ali comum muito dessa cidade que ganha contornos ali cinematográficos, mas que na verdade tudo ali faz parte de uma mesma normalidade que a gente tem ali em Gonçalves. Então é um jogo de muita expectativa, um experimento ali mais de linguagem que a gente tem aqui. Então não sei se esse filme vai ser lançado em algum momento comercialmente, mas se ele tiver aí pelas redes algum dia, é um filme que super vale assistir. Bom, e saindo das ótimas dicas aí do Nathan de documentário, porque vocês sabem que a gente gosta muito de documentário aqui no canal, ainda mais do É Tudo Verdade, que é o maior festival da América Latina de documentários, a gente vem com uma ficção que eu amo muito, uma ficção bem gostosinha de assistir. Bom, nessa era de incomunicabilidade, cheia de aplicativos, onde é muito difícil conhecer pessoas, muitas vezes o seu amor pode estar ali do seu ladinho e você, às vezes, precisa de um empurrãozinho para que isso aconteça. Essa é a história, mais ou menos, aí, de um casal que vai se conhecendo de uma forma bem atrapalhada, com muita comédia. É um filme muito leve, é um filme divertido, rápido e, enfim, é aquela comédia romântica gostosinha, com toques de brasilidade. Sabe quando você vai assistindo e você... Putz, acho que eu me coloco ali no lugar desse personagem. Você vai... Enfim, tem um tom muito brasileiro no filme. É um filme que aparentemente é simples, mas que ele discute alguns temas muito interessantes, né? Por exemplo, o que é um filme de cinema, né? A gente que está muito acostumado no cinema contemporâneo a ter essa estética hiperrealista, que, enfim, tem pessoas que estão ali correndo para ganhar o pão de cada dia. O que seria cinema, um filme de cinema nesse contexto? Se apaixonar, muitas vezes, é a grande coisa que tira eles da mesmice. Mas se você for ver, a história de romance deles é muito atrapalhada, é muito comum, é muito banal também. Então é engraçado que o filme ele tem uma grande viradinha ali pro final, que às vezes comprar um pão na padaria pode se tornar uma história de cinema, com barras pretas ali que descem e tornam ali a coisa mais cinematográfica. Então acho que o filme ele ganha por coisas pequenas que ele faz, não é uma grande ambição que o filme tem ali em discutir essa coisa mais metalinguística, mas ele faz de forma sutil e bastante bem colocada. E o quinto lugar aqui da lista é um filme que é bastante divisivo, inclusive na própria estrutura, porque eles são dois filmes em um. Tem gente aqui no canal que acha que as coisas conversam, tem gente que nem tanto,
Então por isso que ele não tá ali tão alto aqui na nossa lista. Bom, gente, vocês sabem que o nosso canal, mais do que tudo, ele é democrático, né? Eu e o Natan, a gente não concorda, mas ali na hora de fazer as listas, a gente tem que entrar no consenso, a gente tem que entrar num acordo. Bom, vocês sabem aqui, até mesmo assistindo pela minha crítica, eu não sou um grande fã de Cidade de Campo. Eu gosto ali de alguns filmes da diretora, mas esse filme, ele de fato não me pega. Eu trouxe ali a minha insatisfação com várias cenas, mas eu acho que a primeira parte do filme ali, ele tem o seu valor, eu acho que me pegou bastante, me prendeu bastante a primeira parte, mas quando a gente vai ali pro segundo momento do filme, ele se torna algo totalmente diferente e ali ele me perde, né? Em vários aspectos, tanto narrativos quanto de questões de decisões estéticas mesmo. Pois é, você vê aqui que na minha lista esse filme estaria em segundo lugar. Mas, né, democracia impera aqui, então temos que fazer do jeito que for pra fazer. É o meu filme favorito de Juliana Rojas depois de Trabalhar Cansa. Ela fez outras coisas no meio, mas eu realmente acho que esse aqui é filme espelho, né? Que no primeiro momento a gente acompanha essa cidade concretada de São Paulo. Então, teoricamente, a vida não prospera, mas a vida vai saindo de pequenas rachaduras que a gente tem ali na cidade. Então a natureza, a própria ingenuidade de algumas personagens ali vai ganhando vida. E na segunda metade, ao contrário, a gente tem ali um filme que teoricamente está na natureza, mas que a gente só vê morte por todos os lados. E existe uma certa conexão meio espiritual, mística entre esses dois momentos. Então tem alguns momentos de delírio que passa pela parte mais fantástica, que é bem característica de cinema de Joana Rojas. E eu acho que a grande solução que o filme traz aqui, né, de forma até ingênua, mas eu acho que como ele coloca ali nessa coisa mais espiritual, acaba fazendo sentido, é que seja no campo, seja na cidade, é a união de todas essas personagens ali que vai ser o remédio contra essa alienação, contra a morte. A força acaba ali nos que resistem vivos, né? E qualquer momento de comunhão é um grande momento. Então acho que a gente tem essas pequenas pinceladas ali e aqui que fazem com que o filme ele não seja gritante na minha cara, como poderia ser num outro, ser muito ali ingênuo em trazer essa mensagem, e por, enfim, estourar para uma fantasia, estourar ali para algumas coisas um pouco mais alegóricas, faz com que o filme tenha um brilho mais interessante. Bom, e o próximo filme aqui é para você que tem mommy issues, você que aí é artistinha das ideias, é um filme perfeito para você assistir, levar a mãe, vó junto se precisar. Malu é esse filme que é um Xavier Dolan que deu certo, na minha opinião, né? Acho que ele chega no limite do que um filme de Dolan que tem ali mães, muitas vezes, histéricas, que ficam gritando e tem sempre ali aquela coisa muito pop em volta. Eu acho que aqui ele tá tudo na medida, porque são personagens que, apesar de gritarem também, de serem ali muito expansivas, as três personagens aqui, elas se pegam muito mais em contradições, muitas vezes no próprio discurso, refletindo sobre isso, às vezes em conversas e diálogos que elas têm umas com as outras, do que de fato só apontar o dedo e falar como o outro é maravilhoso em cima disso. São personagens que são imorais, que não têm medo de se assumirem assim, personagens que não querem agradar um ao outro, que muitas vezes se machucam, cedem muito pouco, mas que no meio dessas coisas surge ali um afeto que ali é tímido, mas é sempre onipresente. Acho que as cenas finais ali da Malu, que é a mãe aqui da família, é muito bonita. Acho que ele consegue ressignificar coisas que ao longo do filme a gente entende como grosseiras, que em algum momento elas são afrontosas, mas que no final elas são muito afetuosas. Assistam esse filme que vocês vão entender o que eu estou dizendo assistindo. Bom, na nossa lista tem de tudo, tem comédia romântica, tem documentário, tem coming of age brasileiro, e é o filme que a gente vai falar agora. O filme retrata a história de uma adolescente que mora em Alagoas, está passando seus últimos dias ali com seus amigos, a vida que ela ama, para se mudar para Brasília para poder estudar. Ela mora em Alagoas, num lugar assim super tranquilo, onde ela vive com várias outras crianças, onde ela tem uma família ali que ela tem uma liberdade para conversar. Enfim, ela vive de fato a vida de um adolescente, de descobertas, e eu acho que é um filme que ele sabe retratar muito bem isso. Ele traz ali alguns tons meio surreais, ele consegue mesclar muito bem essas duas coisas. Inclusive, quando eu falei de estética lá atrás, né, do Cidade de Campo, que eu não gosto tanto, esse filme tem uma cena com uma baleia que eu acho que foi super bem feita, né? Obviamente que não é só por isso que eu gosto do filme. Eu acho que a estrutura dele como um todo,
Eu acho que ele consegue ali retratar os sentimentos dos adolescentes de uma forma muito ali honesta, assim. Então, pra mim, foi um filme que me surpreendeu bastante. E o Coming of Age aí que o Eder tá tentando falar, né, são filmes que muitas vezes jogam essas descobertas, né, vontades muitas vezes ali sexuais, de outros desejos também, muito pro íntimo, pro particular. E o que eu acho muito bonito nesse filme é que ele entende que isso também é coletivo, né? A troca entre as pessoas ali que estão à volta também faz com que esses desejos, essas descobertas sejam mais intensas. Eu acho bonito também como o filme ele trata aí dessa sexualidade que não é explícita, né? Afinal a gente está lidando aí com jovens adolescentes, mas que é presente e que se mostra ali desejante, né? Eu acho que a gente tem várias cenas que tem ali essa coisa da diversão, da curiosidade, que é muito própria, sem querer esconder isso, sem olhar de uma forma moralista para cima desses momentos. É um filme que também vai ter ali muitas cenas de dor, vai ter violência, mas que traz ali como solução o afeto para remediar isso tudo, seja o próprio afeto sexual que a gente está falando, mas também o afeto amistoso, familiar. Então acho que são cenas que muitas vezes puxam um pouco de fantasia, mas que tem ali sempre um carinho em olhar essas personagens com muita curiosidade, sem vontade de colocar tarjas em cima, que encanta muito quem assiste. Bom, esse filme aqui foi uma grata surpresa, ele estava bem no circuito de festivais aqui brasileiros, e aí foi pipocando lá e cá, e realmente vale tudo isso. Esse aqui é um filme que acompanha uma protagonista negra que mora ali na Europa e que usa muito como mecanismo de defesa ali, de sobrevivência, a mentira. Então é uma personagem que tem muita vontade de viver, que tem muito desejo ali de crescer na vida e que encontrou por meio ali da mentira formas de conseguir chegar nos lugares que ela quer chegar. A mentira acaba sendo essa forma então dela conseguir virar a roda e a gente até questiona se em algum momento ela não perde a mão nisso. Porque ela segue mentindo, segue se embolando nisso tudo. Ela mente tanto que em determinado momento ela é obrigada a voltar às origens, né? Para entender quem ela é de fato. Porque ela construiu uma personagem tão grande em cima disso tudo que talvez ela tenha se perdido na própria personagem. E nessa vontade louca de conhecer muita coisa, ela já não sabe mais o que ela queria conhecer no primeiro momento. Então tem uma frase que eu acho linda, que ela fala quando ela tá com um bofe que ela conhece, quando ela volta ao Brasil, que diz o seguinte: vivo com saudades, inclusive de coisas que ainda nem conheço, por isso que eu ando tanto. E acho que resume um pouco da personalidade dela, né? Ela quer abraçar o mundo, mesmo coisas que ela nem sabe que ela poderia abraçar ou que ela teria ideia de abraçar algum dia, e por isso ela segue caminhando, segue vivendo, segue mentindo, segue conquistando novas coisas. Então eu acho que é um filme encantador por conta dessa personagem ali que é bastante complexa. E me desculpem, não tinha como não ser um clichê. Esse vídeo, os clichês, às vezes, a gente não fala que no cinema, às vezes os clichês são necessários. E eu acho que o número 1 de hoje é mais do que justo. Então aí vamos ter um clichê no número 1. Bom, esse filme vocês nem conhecem, acho que vocês nunca ouviram falar, não sei se chegou até vocês, não sei aí se ele desculpem se ele não for tão conhecido, mas enfim, eu acho que esse é aquele filme que emocionou todo mundo no ano passado, que juntou pessoas de todos os lugares, de rolês diferentes, de lugares diferentes. Foi o momento do cinéfilo se encontrar com o tio da padaria e todo mundo se juntar para torcer por um único ideal, que foi Ainda Estou Aqui. Acho que esse filme ele extrapola as barreiras do cinema e ele vai para uma outra esfera, né? Eu acho que ele toca muito nessa ideia da cultura brasileira. É muito clichê aquela história do viralatismo, porque o brasileiro ama a Europa, os Estados Unidos, mas eu acho que a gente só tá falando de uma parcela da população, né? Hoje a gente entende como o brasileiro se sente orgulhoso, se sente feliz, sabe, se sente empolgado quando vê um artista, seja da música, seja do cinema, seja do esporte, chegar lá. E sabe, é uma coisa de bater no peito e mostrar, olha do que a gente é capaz, olha como nossa cultura e o que a gente produz é bom. Então, assim, respeita a gente porque a gente é brasileiro. Então, acho que eu senti um pouquinho dessa reconexão com a identidade brasileira. Eu deveria estar falando do filme, mas como o filme ele extrapolou as barreiras do cinema, acho que nada mais justo descrever isso
através dessas barreiras que foram quebradas. A gente já fez um vídeo inteiro falando de Ainda Estou Aqui. Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria que a gente não comentou lá é o fato de que, enfim, a gente tem que sempre lembrar da nossa memória, tem que sempre lembrar da nossa história para que as coisas não se repitam. E uma coisa muito bonita que o filme faz é que a gente tem que lembrar também não só das coisas que foram ruins, mas também das coisas bonitas que existem lá. Então, por isso que a gente tem muitas cenas de afeto ali, deles brincando de totó, dos momentos na praia, de você cheirando a camisa do seu pai. Então é sobre lembrar de todas essas coisas ruins que aconteceram, mas também lembrar de muito afeto, e o filme é repleto disso, especialmente na primeira parte, e que depois a gente ressignifica quando a gente volta a ter contato com algumas dessas coisas também, para que a gente não se esqueça das coisas que a gente perdeu por conta disso. Então lembrar do bom, lembrar do ruim, mas sempre lembrar dessa história que nos foi apagada ou que a gente guarda com muito carinho. Mas dito isso, Ainda Estou Aqui foi esse grande fenômeno. Queria buscar um negocinho aqui que eu estive no Rio de Janeiro, né? Olha só, a gente não fez live do Oscar, mas eu estava assim louco torcendo por esse filme no meio do carnaval, porque ainda fomos agraciados disso se acontecer no meio da nossa folia. Vivi tantas histórias assim a ponto de chegar num bloco lá no Rio de Janeiro em que a gente não sabia mais em qual bloco estava. Era um emendado no outro, eu fui perguntar pro cara, os caras falaram, a gente vai tocar até a Fernanda Torres ganhar. E se ela perder, a gente vai fazer esse rolê acontecer também pra protestar. Então aqui, ó, queria acabar o nosso vídeo com essa imagem que seja histórica. Espero que os novos filmes possam virar esses ícones como foram Ainda Estou Aqui. E com isso, nos despedimos. Muito obrigado mais um ano por nos acompanhar. Não sei se vai ter lista de melhores filmes gringos. Se tiver, aguardem aí algum momento, mas a gente tinha que fazer de melhores filmes brasileiros, especialmente nesse ano surreal. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.